Rápido, só para falar das contas do governo Bolsonaro, que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União com ressalvas. Agora, a Polícia Federal encontrou no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Vamos aqui na fechada, pessoal. A minuta de um decreto de garantia da lei da ordem e estudos que, segundo os investigadores, não vamos para a fechada, dariam suporte a um golpe de... Agora foi, mas vamos ficar na aberta agora também. Só de birra. Eu tô brincando. Bom, foi encontrado no celular de Mauro Cid, segundo investigações da Polícia Federal, documentos que mostrariam ali uma tentativa de buscar um suporte para um golpe de Estado. Segundo informações da Polícia Federal, que foram divulgadas num primeiro momento pelo jornal O Globo, ele foi chamado para prestar depoimento à polícia, se calou, mas o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem permitiu essa oitiva, disse que há, de fato, provas ali de que Mauro Cid, em conversa com outro investigado, buscava um suporte, buscava uma robustez para entender se seria possível aplicar um golpe de Estado aqui no Brasil. Como é que você vê, Alan Gani? Olha só, a ideia seria uma minuta, né? Quer dizer, o que foi encontrado, uma minuta onde o presidente da República, ele aplicaria a GLO, né, a garantia da lei da ordem, que somente o presidente da República ele pode pedir por iniciativa própria ou porque os demais poderes estão pedindo a ele. Só tem uma coisa que não fecha. Isso não fecha com o 8 de janeiro. Isso não dá substância para o 8 de janeiro por uma razão muito simples. O presidente da República em exercício não era o Jair Bolsonaro, era o presidente Lula. Então, se o 8 de janeiro tivesse acontecido em dezembro, por exemplo, aí poderia ter essa ligação com o Jair Bolsonaro, né? Como ele ocorre em 8 de janeiro, isso não se sustenta. Fala, Fábio Piperno. Não, eu tenho dito sempre aqui que o 8 de janeiro ele não é um episódio descolado de um ambiente que vinha sendo construído. Então, se falava assim em tramas golpistas, mas desde muito tempo, especialmente a partir do 31 de outubro. Aliás, tentaram, inclusive até com a história da auditoria argentina lá, fizeram de tudo. Então corriam várias histórias não comprovadas à época de que tinha sim gente dentro do governo, pessoas inclusive ligadas às Forças Armadas, trabalhando para isso, em grupos. Outros grupos, inclusive hoje... Mas como seria? Seria na época em que o presidente Jair Bolsonaro ainda estava no cargo, que ele poderia acionar essa GLO, né, que é uma operação militar que permite ao presidente convocar as Forças Armadas em situações de perturbação da ordem pública. Ou seja, isso funcionaria enquanto o Jair Bolsonaro ainda estivesse no poder? É isso que você está tentando explicar, Fábio Piperno? A trama começou sim, com ele no poder ainda. Só deixo claro que essas mensagens, esses documentos, segundo a Polícia Federal, não há fatos que comprovem que elas foram encaminhadas de Mauro Cid para Jair Bolsonaro. É muito importante a gente colocar esse fato aqui para não se acusar ninguém irregularmente. Fala, Piperno. São conversas de Mauro Cid, ninguém colocou o texto lá. Mas, exatamente. Deixando por 30 segundos o Mauro Cid de lado, saiu agora há pouco, inclusive, uma entrevista de um deputado estadual lá de Goiás, em que ele fala, mas com todas as letras, mas assim, sem nenhuma, sem dar margem a nenhum tipo de contestação, de que ele trabalhou para o golpe. Então ele fala que Amaury, defendeu o financiamento aos acampamentos montados por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, veio de gente que acredita nessa nação. Aí ele continua afirmando que ele mandou dinheiro e tal, ele e outras pessoas e tal, e aí ele lamenta que foi preso um coronel lá também, acusado de envolvimento nisso. Aí, aspas... A prisão do Coronel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem nesse estado. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada. Eu também deveria estar preso. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Pode me prender, eu sou um bandido, um terrorista, um canalha. Eu ajudei, levei dinheiro, levei água e dei dinheiro. Então, assim, a confissão está lá. Agora, eu acho, tomando como inspiração o ex-deputado Deltan Dallagnol, a gente devia fazer um PowerPoint do coronel Mauro Cid. Eu sugiro lá em cima, 8 de janeiro, à esquerda aqui, pedras preciosas, à direita, pedras no rancho do Nelson Piquet, aqui do lado, cartões de vacinação, aqui embaixo,
O Major Ailton, aquele que falou que ia levar 1.500 militares lá e tal para o golpe, e que também teve conversas vazadas com o Mauro Cid. Esse outro hoje é um sargento, né? O diálogo é com o sargento. Ou seja, o Mauro Cid espalha confusão para todo lado. Então eu sugiro esse PowerPoint aí. Agora tem uma diferença. Esse PowerPoint poderia ter o mesmo final que teve o PowerPoint de Deltan Dallagnol, porque gerou vários questionamentos e depois, no fim das contas, também a gente vê o que vê. Não, porque o establishment está a favor aí dos poderosos, está a favor do Lula. E com uma diferença, o PowerPoint do Deltan Dallagnol, né, havia comprovação, né? Opa! Na 13ª vara. Não, de 3 excelentes desembargadores. De 3 excelentes desembargadores. 13ª vara. Mas, Gustavo Segré, voltando aqui a Mauro Cid, como é que você vê uma investigação que traz documentos que poderiam levar a um suporte para um golpe de Estado? Grave, institucionalmente grave. Mas isso indicaria que, de fato, haveria um interesse daquele que era, né, para quem ele trabalhava, ex-presidente Jair Bolsonaro, de que isso fosse feito à época em que ele ainda estivesse no poder? Aí que está o detalhe, não vinculado com 8 de janeiro. Eu acho que sim, teve muita gente, inclusive essa auditoria que menciona o Piperno, de fato foi feita, era um analista argentino e ele mencionava de lá que muita atenção em tal dia porque podem ter notícias. Essas notícias muito provavelmente eram notícias vinculadas àquele famoso artigo 142 e muito provavelmente com o intuito de que não chegue a assumir o presidente Lula. É uma questão claramente antidemocrática. Mas é uma teoria da conspiração vincular isso, que muito provavelmente tenha sido buscado e essa teoria tenha sido defendida para chegar a essa instância de 8 de janeiro, em que tem muito ainda para ser esclarecido. E você, Gani? Olha, uma hipótese que pode ter acontecido logicamente, muitas pessoas que estavam acampadas em frente a quartéis pediam, sim, uma intervenção militar, né, não aceitando aí a eleição do Lula. Muitos políticos e militares insuflaram este pessoal, dizendo, continuem pedindo, e aí, né, invadam, talvez eventualmente invadam, que a gente vai dar uma retaguarda. E na hora H não teve nenhuma retaguarda, muito pelo contrário, esses políticos capitalizaram, né, colheram aí frutos políticos disso e aí abandonaram aí esta população, né, esse pessoal aí que invadiu. E aqui abandonar não no sentido que eu estou falando positivo, né, mas simplesmente traiu. Prova disso é que o próprio exército fez uma emboscada para aqueles manifestantes, né? Quer dizer, ao invés de impedir a invasão, o que eles fizeram? Eles cercaram, usaram ali de uma tática militar, isso tem vídeo aí do general falando, né? São golpistas, enfim, para depois justamente prendê-los. Então essa ideia que havia aí uma relação muito próxima dos militares com os invasores, eu não vejo muito dessa forma, não. Havia, sim, algo insuflando essa população e depois viraram as costas para ele. Eu não tenho nada a ver com isso.